De forma oficial, Benjamin Garré é apresentado pelo Vasco da Gama. E ainda, amanhã, Vasco e Botafogo se enfrentam pela 11ª rodada do Campeonato Estadual da Taça Guanabara, valendo classificação. Vem comigo, vamos resenhar sobre o Vasco. Olá, família vascaína, tudo bem com vocês aí? Benjamin Júnior de volta aqui na área, depois de um períodozinho aí de férias com a família, né? A gente pensa que não ia ter nada de movimentação, vamos tirar umas férias, uma semaninha, eu gravo vídeo, qualquer coisa eu gravo de lá, só que aí não, nos últimos 3 dias, quando eu tava me aprontando, que eu já tava tão cansado, já tinha até tirado minha estrutura de gravação lá onde eu tava, aí o Vasco vem com esse caminhão de reforço aqui. Ô, rapaz, mas é assim mesmo, tá, galera? Então vamos lá, só peço pra você aí, a gentileza, deixa teu like, que ajuda demais a gente recomendar nosso conteúdo aqui pra mais vascaínos, e caso você não seja inscrito, se inscreva aí, cara, vem ajudar a gente aí, beleza? Vamos lá, galera. Campeonato Carioca. Tabela rapidinho pra vocês aí, ó. Flamengo em primeiro, com volta redonda, eles dividem a primeira colocação com 20. Flamengo, por ter mais saldo de gols, né? E muito mais saldos, né? 15 contra 3. É o primeiro colocado. Então o Flamengo vai jogar daqui a pouquinho, né? Contra o Maricá, né? Eu tô falando sábado agora 18h30. O Flamengo deve estar jogando já, tá? Então, uma vitória simples aí já com certeza já é o campeão da Taça Guanabara, porque o Volta Redonda, mesmo que vença outro jogo, não vai tirar esse tanto de saldo de gol aí, tá? Aí pra baixo, Madureira em terceiro com 15, Vasco em quarto com 14, Fluminense com 14, Botafogo com 13, Sampaio Corrêa com 13, Nova Iguaçu com 13. Daí, até o oitavo, a disputa é interessante. Eu acho que o Maricá pra baixo tá fora. O Maricá vai pegar o Flamengo, não deve vencer o Flamengo, não. Então tá fora e a gente vai explicar já por quê, tá? Vamos falar dos jogos aqui e aí depois eu volto na tabela, tá bom? Como eu disse, não, o Flamengo vai jogar daqui 30 minutos, tá? Contra o Maricá. O Flamengo vem com o time titular, eu já olhei aqui a escalação aqui, vem com o time titular, tá bom? Ou pelo menos o que vem jogando aí, né? Então o Flamengo pega o Maricá às 19 horas. No mesmo horário, Boa Vista e Volta Redonda. Boa Vista já sem chances, mas o Volta Redonda tá ali no balacobaco ainda, mas também não pode ser alcançado. Tá? Mesmo que perca pelo menos a segunda colocação, o Volta Redonda já está garantido. Sampaio e Correia e Portuguesa, onde é que está o Sampaio? Olha lá, o Sampaio pode chegar a 16, passa o Vasco, certo? Amanhã, né, o Vasco da Gama e Botafogo, Fluminense e Bangu e Nova Iguaçu e Madureira. Vamos lá, gente. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: o Vasco precisa vencer o Botafogo, tá? Então, assim, não adianta a gente fazer nenhuma conta aqui com empate nem com derrota, tá? Se o Vasco só pontuar, fizer um ponto, vai a 15, né? O Fluminense vai passar o Vasco. O Fluminense vai pegar o Bangu. Bangu é o último colocado, já rebaixado. O Fluminense deve ganhar e deve ganhar bem. Então, o Fluminense vai a 17. Portanto, se o Vasco pelo menos empatar ali, ele fica com 15 com o Madureira, o número de vitórias já não pega. Então o Madureira também toma o Vasco. Então o empate pro Vasco é a eliminação. Ponto final. Então se o Vasco vencer, né, o Vasco vai a 17. Então se o Vasco vencer, quem tem 13 pontos ali, tu já descarta, ok? Então a briga fica entre Madureira, Vasco e Fluminense. Então veja bem, vamos lá. Se o Vasco vence o Botafogo, se, eu tô falando se, é si mesmo, tá, gente? Porque eu sou vascaíno, você aqui é vascaíno, eu tenho que tentar fazer o conteúdo pra você, tá? Mas não é pelo futebol que o Vasco vem jogando. Apesar do Botafogo vir numa crise também aí. Até os próprios jogadores botafoguenses estão criticando o John Textor, porque ainda não tem técnico, fecharam com o Vasco, né? O técnico chama Vasco, só que aí no final no frigir dos ovos não deu certo, então continua sem treinador. O Caçapa tá ali quebrando o galho ali interinamente, né? O Botafogo vem de maus resultados, começou muito mal a Recopa, né? O primeiro jogo da Recopa, inclusive. Se o Racing tivesse um pouco mais de competência, seria um placar mais dilatado, mas isso não quer dizer que o Vasco vai ganhar. Eu acho que tem a obrigação de ganhar, porque é Vasco e Botafogo, é um clássico, o Vasco joga em São Januário. Se o Vasco for jogar contra o Real Madrid em São Januário, para mim o Vasco é obrigado a ganhar. Ponto. É desse jeito que tem que funcionar, tá bom? Então veja bem, então a gente tem que partir do princípio que o Vasco tem que vencer o Botafogo, tá? Não sei nem se o Botafogo vem com o time titular ou time reserva, ainda não tem essa definição ainda, tá? Provavelmente ele deva poupar algum ou outro. Só sei que assim, o zagueiro principal deles lá,
esqueci agora, o Barbosa, né? Já não vem porque foi expulso. O Alex Telles também tá fora. Fora os outros desfalques, né? Que já saíram do Botafogo em relação ao time campeão da Libertadores, né? Que é o caso do Luiz Henrique, Luiz Henrique, Thiago Almada, Júnior Santos, né? Teve alguns outros que saíram aí também e que fazem muita diferença no time do Botafogo, sem dúvida nenhuma. Então, com tudo isso, o Vasco tira um pouco de favoritismo do Botafogo, né? E coloca pra si. Quer dizer que vai ganhar? Não, o Vasco jogou contra o União Rondonópolis terça-feira, na minha humilde opinião, muito mal. 3-0 contra um time semi-profissional, o Vasco jogando em casa, era mando do União Rondonópolis, mas foi vendido para Cariacica, que só tinha vascaíno no estádio, né? Então assim, o Vasco jogou mal, o Vasco jogou o primeiro tempo inteiro sem conseguir vazar a meta do time mato-grossense. Então, por isso que eu falo que não é garantia nenhuma de o Vasco pegar o time do Botafogo todo desfalcado, cambaleando, pressionado, não é garantia de que o Vasco vai ganhar. Mas aqui, para análise de tabela, eu só consigo analisar a tabela se o Vasco ganhar aqui. Ou então falo para você, Vascaíno, ó, na minha opinião, o Vasco não ganha esse jogo nem a pau, então já tá eliminado, tchau e benção. Então não é isso, tá? Então vamos lá. Se o Vasco vencer, tá? Se o Vasco vencer, né? Coisa que o Fluminense também deve vencer, ok? Você elimina todo mundo ali para baixo, certo? Elimina todo mundo ali para baixo dos 13, quem tem 13 pontos. Aí fica na briga. Fluminense, Vasco e Madureira, tá? O Madureira, só uma atenção aqui. O Madureira tem 15 pontos. Ele joga contra o Nova Iguaçu, é isso? Opa, foi mal, desculpa. Cadê? Aqui, ó, Madureira e Nova Iguaçu. Então pronto, então, o Nova Iguaçu, dos que tem os 13 aí, o Nova Iguaçu volta pro páreo, por quê? Não é que ele passe o Vasco ou o Fluminense, é porque ele pode passar o próprio Madureira. Então veja bem. Onde é que vai ser o jogo? Na casa do Madureira, não é isso? Do Nova Iguaçu, então vai ser na Baixada, tá? Então Nova Iguaçu vai receber o Madureira, precisando vencer para ele próprio passar o Madureira. Para ele ir a 16 pontos. Então veja bem, se o Vasco vence seu jogo, Fluminense vence seu jogo e o Nova Iguaçu vence, né? O Madureira é que tá fora. Não, o Nova Iguaçu também ficaria fora porque Vasco e Fluminense fariam 17 pontos. Mas o Nova Iguaçu tem que vencer o jogo, né? Se ele quiser ainda, o jogo é no mesmo horário, Madureira e Nova Iguaçu, 18h30, 18h30, 18h30. Esses 3 jogos no mesmo horário, ótimo. Tá? Que é realmente os 3 jogos que valem alguma coisa nessa rodada aí. Então, Vasco e Botafogo em São Januário. Se o Vasco vencer, tá dentro desde que o Madureira perca pro Nova Iguaçu, ou empate, né? Empatar ou perder. O Madureira não pode fazer 3 pontos. O Madureira tem 15 e não pode ir a 18. O Vasco não chega a 18, o Vasco só chega a 17. E por que eu falo isso? Porque o Fluminense vai pegar o Bangu. O Fluminense tem o mesmo número de pontos, o mesmo número de vitórias, certo? O mesmo número de saldo de gols. Perde em gols pró. Só que é provável que o Fluminense amanhã vença com mais de um gol de diferença o Bangu, né? Vença lá 2, 3-0, 4-0, não sei aí. E que o Vasco não consiga fazer a mesma coisa. Então, provavelmente, o Fluminense vai passar o Vasco amanhã em caso de vitória dos 2 clubes aí. Porque a parada do Fluminense é muito mais fácil, né? Então, provavelmente vai acontecer isso. Então, o Vasco amanhã é o quê? É vencer o jogo e torcer para o Madureira não vencer o Nova Iguaçu. Pronto, estamos classificados, tá? E o Madureira e o Nova Iguaçu vai ser um jogo pegado. Nova Iguaçu não vai vender de graça de jeito nenhum essa classificação aí, porque o Vasco pode tropeçar, né? O Nova Iguaçu com certeza vai estar querendo ganhar o jogo e torcer pro Vasco tropeçar diante do Botafogo, né? Um empate, né? Porque também se o Botafogo vencer, também não é jogo pro Nova Iguaçu. Então, essa é a possibilidade do Nova Iguaçu, é a única, então eles vão ter que jogar o jogo à vera, tá bom, galera? Acabei falando pra caramba aqui, né, de Campeonato Carioca, tá aí, é isso, né? A provável escalação do Vasco é Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas, e não Oliveira, né? O Lucas Freitas, que vem fazendo bons jogos, foi a única coisa boa desses últimos jogos aí. Lucas Piton, que vem jogando ruim. Hugo Moura, marcou um gol. Tietê ou Matheus Carvalho, acho que vem de Tietê, acho que ele não vai. Bom, como é um clássico, né? De repente também pode vir o Hugo Moura e o Matheus Carvalho, mas o Vasco precisa vencer, né? Zucarello, Coutinho e Ryan, aí
ser ousado, né? Fazer realmente colocar o time um pouco com mais opções de ofensivas e o Verratti no ataque, tá bom? Isso aí, peguei do GE, é o provável, tá bom? Agora vamos falar aqui do Benjamin Garré, né? O Vasco da Gama acertou a contratação do seu sexto reforço para 2025, o ponta esquerda, tá? Ele joga na esquerda e é destro, Benjamin Garré, de 24 anos. Na verdade, ele é ponta direita e é canhoto, hein? Esse povo tá meio doido aqui, mas vamos ver. Daqui a pouco a gente tira essa dúvida aqui no vídeo dele que eu separei. Tá bom? 24 anos. É, ele começou, né, gente? Ele fez sua carreira, né, já na base já do Manchester City. Depois o Manchester devolveu ele aqui, voltou pro Racing para tentar fazer uma temporada, deu uma melhorada, acabou indo lá pra Rússia. Ele tava no. Como é que é o nome do time lá, meu Jesus? Krylia Sovetov, ok? Então ele é um ponta-direita canhoto, tá? Deixa eu ver aqui, vamos ver alguns lances deles aqui, tá? Enquanto a gente comenta, exatamente, é ponta-direita e canhoto, ó. É a posição do Adson, ok? Ele, a temporada passada, galera, ele se machucou 2 vezes, então fez só um gol, jogou só 7 vezes, mas a melhor temporada dele foi exatamente a anterior, né? Foi a 24, 23, 24. Fez 20 jogos e fez 9 gols em 20 jogos, quase meio gol por partida e teve assistências também, né? 3 assistências, então participou bem dos jogos aí, ok? Então, acho uma boa contratação. Vamos ver, né? Que se supera as nossas expectativas, tá? Olha ali, ó. Tá vendo o que eu tava falando? Ali, ó. A setinha mostrando pra onde o time ataca. Então, ele trabalha na região direita, tá bom? E puxa, faz muito facão pro centro. Ok? Então ele ajuda na recomposição, não é tão. Ele não vem até aqui a linha de fundo ali, pelo menos é majoritariamente, ele vem até a nossa intermediária defensiva, mas é muito agudo na armação do time, tá? Fazendo facão. E ali o que eu tava falando. A nota dele software score 6,98 e ele teve 2 períodos ali de contusões na última temporada. Então esperamos que esteja recuperadíssimo e que possa nos ajudar aí, tá bom, pessoal? Eu não vou trazer todas as contratações de uma vez, porque então o vídeo vai ficar longe, já tô indo para 12, tá? Então, além do Benjamin Garré, esse já foi até anunciado oficialmente nas mídias sociais do clube. Ainda tem Nuno Moreira, que chegou hoje, já deu entrevista, né? Já falou até que vai jogar com a camisa 15, salvo engano, 25 anos, ponta esquerda destro, esse já joga do outro lado, já deu um equilíbrio aí, né? Vindo do Casa Pia, né? O treinador de lá lamentou muito, né, a vinda dele para o futebol brasileiro, né? Porque ele era importante. Além deles, o Vasco também já está acertado com o Brahim Palacios, 22 anos, um ponta-direita canhoto também, que está no Atlético Mineiro. Esse aí, ele é canhoto, ele não joga torto fazendo facão, então é outro estilo de jogo, né? Ok, é colombiano também. Além dele, o Vasco tem conversas avançadas com Nézer Villarreal, 19 anos, atacante, né? Ele é do Milionários da Colômbia, disputou o último Sul-Americano Sub-23 agora, o Sub-20, aliás, agora com a seleção do país dele. E também, né, o Vasco segundo, né, o Net Vasco aqui, né, atenção vascaínos, o Lloyd Augusto, né, que é o angolano, que está no Alanyaspor, da Turquia, 24 anos, é ponta esquerda destro, né? Então, esse aí o Vasco deu prazo até amanhã, segundo, né, essa fonte, para que, deixa eu pegar até a fonte certinha aqui, para ver se eu não falei a fonte errada, só pra gente encerrar esse vídeo aqui, tá, galera? A notícia tá bem aqui, eu tava com ela aqui na mão. Se não for possível, a gente depois traz no Pro. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Vasco define domingo. É do Mário Coelho. Nossa senhora, a fonte. Mas dizendo o Mário Coelho que a gente tem, né? O Vasco deu até domingo para que o atleta, o clube, os empresários, todos decidam. Pelo atleta já está muito claro que ele quer vir, ele já abriu até uma live falando que queria vir, já falou lá, a live lá, que se pegar a mulambada vai ter confusão. Então, assim, já gostei, pode vir. Se der errado, não tem problema, bota na minha conta,
Tá bom, pessoal? Bom, eu vou fazer agora uma sequência de vídeos aqui. Vou falar sobre o Nuno Moreira, vou falar sobre o Palácio, tudo certinho aqui. Sempre trazendo o Campeonato Carioca também, pra gente não perder o foco de amanhã. E amanhã eu trago também, né, a pré-eleição, o pré-jogo. Amanhã vamos torcer pro Vasco. A gente precisa ganhar esse jogo. Além disso, secar o Madureira para que a gente classifique, não tenha problemas na Copa do Brasil do ano que vem, né, para que a gente possa fazer, né, realmente já começar uma campanha tranquilo. Quer ver? Se o Vasco não me classifica agora, né? Se o Vasco amanhã, por exemplo, empata com o Botafogo, os dois vão disputar a Taça Rio, Vasco e Botafogo, tá? Então você vê onde o Vasco se meteu. Beleza, galera? Até daqui a pouco, a gente vai se falando. Tchau, tchau.